E aqui no dia 14, que é hoje, já nos surpreendemos hoje aí com o ROI de 114, tá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, dá like no vídeo e compartilhe com aquele amigo teu. Bom, o vídeo de hoje pode ser um pouco frustrante e um pouco legal para várias pessoas, né? Principalmente para você que está começando nesse mercado aqui agora. O que eu quero explicar é a fase de aprendizado de você estar começando nesse mercado aí, você não sabe por onde, até porque existem muitos charlatões na internet que enganam as pessoas e pode ser bastante frustrante para você, mas não é disso que eu quero falar não. O que eu quero falar é sobre a fase de aprendizado do ser humano, que é aquela coisa: você não é médico em 30 dias, você não é médico em 50 dias e nem 90 dias, tão pouco 100 dias. Então às vezes a pessoa vê alguém que tá lá em cima e você tá aqui embaixo, e aí você quer mudar as coisas da noite pro dia, e 1% pode dar certo se você, sei lá, for um filho pródigo, ou 99% pode dar errado e você pode se frustrar bastante, tá? Então eu separei aqui, eu acho que uma semana explicando os processos dos entendimentos, das campanhas, das criações, das frustrações e das vitórias nesse vídeo. Mas antes disso eu quero explicar um conceito que a gente aprende nas artes marciais, especificadamente no Kung Fu, as 3 pontos de conexão, de aperfeiçoamento do ser humano. Mas Drinko, por que você está falando disso aqui em um vídeo de marketing que não tem nada a ver? Eu já vou fazer você entender o passo a passo, mas o que eu quero explicar é essa filosofia. Existem as 3 pontos de conexão, que são o aprendizado do ser humano, até quando ele não sabe nada, até quando ele sabe alguma coisa. Então chamamos de Fall Kill, Sam Kill e Win Kill. E eu vou explicar o que é cada termo rapidão. O Fall Kill é aquela pessoa que ela vive na ilusão, ela quer chegar lá, mas ela não consegue. É essa fase de quem está iniciando. Tudo para ela é uma ilusão. Ela não sabe se ela vai obter sucesso ou se ela vai perder com aquilo. A segunda fase, que é o Sam Kill, é a fase de entendimento. É quando ela entende o processo, as coisas começam a dar certo e algumas coisas começam a dar errado, o que é normal na fase de aprendizado do ser humano. E a terceira fase, que é a última, que é o Win Kill, é quando você atinge um patamar de aperfeiçoamento de habilidades totalmente diferente de quando você começou. E isso é aplicado em qualquer área da sua vida, não exatamente sobre as artes marciais, não exatamente sobre o business, negócios, qualquer área da sua vida de aprendizado. É isso que eu queria explicar, e eu vou explicar cada isso no vídeo que eu vou mostrar aqui agora, e vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui eu estou na minha tela da Squire, tá? A Squire é uma tracker, assim como a Bimob, a Binom, o Keitaro, o Volum, tá? Existem vários tipos de track aí que você consegue traquear suas campanhas e você ter uma fase de otimização, ou seja, você faz campanha só para iOS, você faz campanha só para browser. Só que isso aqui, ele não é responsável pela criação de campanha lá na sua fonte de tráfego source, não. Isso aqui é só para você acompanhar suas métricas aqui e fazer suas otimizações, tá? Então eu estou aqui com algumas campanhas que eu criei no dia 8, tá? No dia 8 desse mês de junho. E vocês podem ver que foi praticamente um fracasso, né? Então você tem que passar por essa fase de você perder, tá? Essa fase de você perder para ganhar. Então nesse dia a gente gastou R$94, teve um retorno de 26, foi basicamente um fracasso. Foi bem frustrante mesmo. Desse nicho de Insurance Car, que é seguro de carro, com as LPs personalizadas, um CR, que significa a taxa de conversão, que eu sempre gosto de saber qual é, e seus gastos, né? Então teve Brasil, o gasto de 16 aqui na Espanha, na África, em Bangladesh e na Inglaterra, que foi basicamente o pior, horroroso. E aqui já é um início para você, tipo, eu quero continuar com esse jogo, será se eu vou chegar lá, né? Aqui no dia 9,
a gente já conseguiu aqui algum empate, mas não foi lá essas coisas. Foi no... Basicamente gastamos 38 e já ganhamos só 20. Então foi no... tá quase no mata-mata, né? Aqui se não der bom nos 3 dias assim, você já começa a pensar em parar as campanhas, porque você vê que a diferença é muito monstra, né? Só que você tem que pensar em alguma coisa que te faça você continuar e não desistir. Então aqui no dia 10, que foi sexta-feira, eu basicamente pausei as campanhas. Essa aqui ficou ativa porque eu tinha chance de que ela poderia empatar, né? Aqui eu estou na fase de Fall Kill, que é uma fase de entendimento do que eu quero, aonde é que eu quero chegar, né? Esses 3 dias basicamente. Tô jogando aqui, atirando aqui para todos os lados e vendo o que eu posso extrair de alguma coisa aqui, tá? E eu não tô nem precisando olhar na fonte de tráfego lá onde eu compro o tráfego. Eu tô olhando daqui. Então aqui no dia 11 piorou, mas o ROI já diminuiu o negativo, né? Já tô começando a compreender, entrando na fase de Sun Kill. Então dia 12 piorou também, não ganhei nada, né? Gastei R$19 e ganhei 17. Esses aqui eu já tinha desistido já, mas eu não desisti do meu caminho. E aqui, que é o dia de ontem, já começou a aparecer um ROIzinho legal. Então gastei R$13 e voltou 19 e com um lucro de R$6, tá? Um ROI de 46. E hoje já começou a aumentar. Então, ou seja, ela levou um tempo para otimizar e eu já estou começando a compreender como é que estão funcionando as coisas. Só que na minha fase de Fall Kill, eu já estava tentando subir outras campanhas e não ficar só dependendo dessas. Então eu tô com essa aba aqui, né? Que é uma outra aba que eu tentei testar, seguro de moto, né? No Sudeste Asiático. E no dia 8 também não foi muito bom, foi um fracasso. Embora o ROI tá bem ruim aqui. Então aqui estamos no dia 9, onde eu subi outras campanhas e elas não rodaram ainda, porque elas estavam em fase de avaliação. Então eu subi seguro de bike, seguro de moto para Vietnã, Moçambique, Angola, Austrália. Então chegamos na sexta-feira aqui e já começou a aparecer alguma coisa que eu já estou tentando compreender como é que funciona a questão de você criar uma campanha, ficar testando, perder dinheiro e assim você chegar naquele sucesso que você quer chegar. Então você pode ver que uma campanha ela foi basicamente um fracasso aqui na Austrália aqui também. Só que teve Angola, Vietnã e Moçambique que atingiu algum patamar. Só as campanhas que eu começo a ver que tem algum tipo de potencial. Claro, eu vou ver o que eu posso, se eu faço ela só para Android, se eu faço ela só para iOS, se eu tiro alguns navegadores lá na minha fonte de tráfego que eu estou comprando, né? E aqui no dia 11, aqui as coisas já começaram a mudar, né? Eu já consegui investir um pouco mais nelas. E tivemos aqui quase um empate, mas sem uma perda. Então já estou começando a compreender aonde eu quero chegar. Então já gastei 179, voltou 209, com lucro de R$109, tá? Então aqui dia 12 que foi, dia 12 foi domingo, sábado, não foi domingo, Sunday. Então basicamente, já tentei pensar aqui fora da caixa aqui, meti o louco mesmo, aumentei o orçamento, o custo por clique aumentou e eu não tive um lucro bom, né? Então, ou seja, eu já gastei 337 e voltou 354, diferente do rendimento de sábado, né? Que a gente tivemos o lucro de 109 aí, só que eu comecei a pensar, né? Você começa a pensar na sua cabeça quais são os próximos passos para você dar. E eu vou te dizer uma coisa, o Cloud é seu melhor amigo nessa hora, tá? O Cloud, o próprio ChatGPT, eles vão te dizer qual é o melhor caminho para você fazer. E aí na segunda-feira eu já pensei em abaixar esses valores, né? E tivemos aí um resultado de gasto de 216 e um lucro de 164. Então as coisas aqui já mudaram já, né?
enquanto aqui eu já dei um lucro aqui no dia 13 também nessas campanhas, mas eu acho que eu já falei já sobre isso. Ele continua dando lucro, e assim eu já criei outras campanhas aqui de instruções de moto, bike, e esses aqui para Austrália, Angola e Moçambique. Então eu tenho meus 3 países. Já posso pausar os outros? Não sei, né? Deu 7 minutos. E aqui no dia 14, que é hoje, já nos surpreendemos hoje aí com um ROI de 114, tá? E um gasto de 261 e um retorno de 561 e um lucro de quase 300 reais. E não terminou, já são 7h26, ainda falta algumas horas para acabar. Então eu vou, qual é a tomada de decisão aqui? A gente vai pausar essa Vietnã, né? E investir um pouco nessas outras aqui e criar novas campanhas. Então você atinge uma fase nesses dias de aprendizado, de entendimento e de disparo, de aperfeiçoamento, quando você já entende o processo e já pode expandir. Então basicamente esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Eu criei umas campanhas aqui, eu falei, não, vou mostrar um vídeo aqui explicando como é que é o processo de entendimento, as perdas que você vai ter no início e fazem parte do processo para você crescer, porque se você não passar por isso, você não consegue escalar de jeito nenhum, você vai travar, você não vai conseguir. E isso aqui é só tráfego direto, tá? Não é tráfego de chatbot, não é tráfego de retenção, nem de e-mail, nem de push, nem de nada não. É só tráfego direto, beleza? Então vou encerrar esse vídeo aqui e é nóis. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Esse vídeo traz um conceito diferente que eu não vejo em outros vídeos explicando, mas acho que você gostou. Mas se você não gostou, tá tudo bem, pelo menos você visualizou e chegou até aqui, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, dá like no vídeo e compartilhe com aquele amigo teu para que mais pessoas saibam desse conteúdo. Valeu? Falou, fui!